Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e as virtudes do Senhor Jesus estejam sobre a sua casa, estejam sobre a sua vida, que o Senhor Jesus, no dia de hoje, traga alegria ao seu coração e que a sua palavra venha falar à sua alma e também ao seu coração. Livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, assim diz a palavra: As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Glória a Deus. Amados servos do Senhor Jesus Cristo, o capítulo 29 e o capítulo 30 do livro de Deuteronômio é justamente o capítulo, ou são justamente os capítulos que apresenta Moisés discursando ao povo. Moisés, já no final da missão que Deus tinha lhe confiado, este homem do Senhor estando nas terras de Moabe com o povo de Israel, ele traz à memória o concerto feito em Horebe, ele traz à memória os mandamentos e as advertências, as palavras que Deus já tinha dito ao povo. Moisés reúne todos os líderes das tribos, Moisés reúne todos os cabeças, homens, mulheres, crianças, jovens, os coloca de pé na presença de Deus e começa a lembrar a eles a maneira gloriosa pela qual Deus os tinha tirado da terra do Egito, como Deus tinha destruído o faraó, um inimigo que muito os fez sofrer e que os perseguiu até eles atravessarem milagrosamente o Mar Vermelho. Deus lembra os outros sinais, os outros feitos que ele tinha feito no grande deserto em prol do seu povo. O versículo 5 do capítulo 29 é um versículo glorioso onde Deus, através de Moisés, lembra a eles que 40 anos eles estavam naquele deserto andando, mas seus vestidos e seus sapatos não envelheciam, não tinham sido destruídos com o tempo, nem com a temperatura escaldante do sol. Ali, Moisés apresenta a ele os concertos em que Deus estava manifestando ao seu povo. Moisés apresenta as palavras de bênção, Moisés apresenta as promessas gloriosas que viria sobre o povo, mas Moisés também apresenta a ele as maldições, os castigos que viriam sobre eles se eles deixassem a palavra de Deus. No versículo 29 que nós lemos, é o versículo onde Moisés traz à memória deles que Deus já tinha revelado a sua lei, que Deus já tinha revelado a sua palavra, e esta palavra e esta lei, dada pelos 10 mandamentos, dada através das outras palavras do concerto, deveriam ser cumpridas por eles, pelos filhos deles, pelos netos e bisnetos. Todos deveriam guardar, obedecer a palavra que já tinha sido revelada por Deus a eles. O povo estava indo para uma terra em que Deus tinha prometido. O povo estava indo para Canaã e era normal que no coração do povo estivesse dúvida a respeito do comportamento, dúvida a respeito da maneira de como deveriam proceder quando chegasse naquela terra. Então Deus diz: as coisas encobertas, as coisas que ainda não foram manifestadas, elas pertencem a Deus, mas as reveladas, ou seja, a palavra já revelada, os mandamentos já manifestos, são para nós cumprirmos. Era isso que Moisés estava dizendo. Vocês vão para uma terra nova, vocês vão passar por um local onde ainda não passaram, vocês vão enfrentar uma situação que ainda não viveram, mas saiba de uma coisa: a palavra já foi revelada, o mandamento já foi deixado, a maneira pela qual vocês devem agir já foi revelado por Deus. E aquilo que vocês ainda não sabem,
E aquilo que Deus ainda não revelou pertence a Ele. E só Ele pode revelar. A verdade, queridos e amados, é que este versículo glorioso que nos fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei, é uma palavra, é um versículo onde nós temos que entender o seguinte: existem coisas que não sabemos. Existem situações que o conhecimento só pertence ao Senhor nosso Deus. Mas quando estivermos enfrentando uma luta, uma prova, um deserto, em que não sabemos o motivo, em que não sabemos como proceder, em que não sabemos a maneira pela qual sairemos desta luta, quando estivermos nessa situação, então temos que lembrar deste versículo e saber que Deus já revelou a sua palavra, que Deus já revelou o seu mandamento e aquilo que Ele não revelou pertence a Ele. Quando estivermos na luta, temos que lembrar que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não estamos vendo, mas daquilo que nós, pela fé, ou seja, que nós esperamos receber, é não ver, mas esperar, é não estar vivendo, mas acreditar. Quando estivermos passando pelos desertos, pelas lutas da vida, mesmo não sabendo o real propósito, não sabendo o que vai acontecer no dia de amanhã, temos que obedecer a palavra revelada, ter fé no Senhor nosso Deus, ter confiança no nosso Senhor, acreditarmos no seu cuidado, acreditarmos na sua proteção, acreditarmos no seu amor, porque Ele nos dará a vitória. O apóstolo Paulo, quando fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 12, ele diz: agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido de Deus. Quando estamos passando pela luta ou pela prova, o nosso conhecimento a respeito da situação é imperfeito, mas chega então o dia em que Deus manifesta, em que Deus nos faz compreender perfeitamente o propósito da luta, em que Deus nos faz compreender perfeitamente o significado da provação, e então glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nos alegramos com a grande bênção que Ele concede a nós. Então nos alegramos com a vitória que Ele tem a nos entregar. O capítulo 11 do livro de Hebreus vai falar da fé que os grandes homens de Deus conseguiram alcançar e atingir acreditando em Deus. Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé, nós acreditamos e enxergamos aquilo que ninguém está vendo. Quando estivermos passando pelo deserto e pelas lutas, nós temos que nos apoiar na fé e aceitarmos plenamente que Deus é quem tem o controle de tudo e o que nós não sabemos, que está encoberto, Ele revelará, ou que Ele fará a sua verdade em nossa vida, que Ele fará a sua vontade, porque a vontade de Deus, diz a sua palavra, que é perfeita, que é maravilhosa. A vontade de Deus para a nossa vida é a melhor possível. O livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34, nos diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O caminho de Deus é um caminho que nós não conhecemos. Os juízos de Deus são insondáveis. Existe uma profundidade de riqueza e de sabedoria que está com o nosso Deus, e Ele na sua sabedoria, e Ele no seu conhecimento, Ele em seus juízos,
Ele tem grandes coisas para a nossa vida, mas é preciso que nós obedecemos a sua palavra já revelada, a sua lei deixada a nós através de seu Filho Jesus Cristo, quando esteve na terra, morrendo por nós para nos dar salvação. E aquilo que gera dúvida ao nosso coração, aquilo que traz dúvida à nossa mente a respeito do que não foi revelado, isso pertence a Deus e só Ele pode revelar, só Ele pode concretizar. Que no dia de hoje o Senhor Deus traga vitória à sua vida, o Senhor Deus traga cura à sua vida, o Senhor Deus traga saúde à sua vida, o Senhor Deus venha manifestar o seu pleno propósito em tua vida. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por este dia, obrigado, ó Pai, pela tua vontade em nossa vida, obrigado pela tua palavra revelada, obrigado pelos teus mandamentos, obrigado, Senhor, porque mesmo estando passando um deserto, o Senhor passa conosco, o Senhor cuida de nossa saúde, o Senhor cuida de nosso bem-estar, o Senhor cuida de nossa roupa, de nosso calçado, de nosso vestir. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo os dias não sendo nada fácil, o Senhor tem provido alimento à nossa alma, tem provido, Senhor, libertação àqueles que precisam. Assim, meu Pai, no dia de hoje, nos concede a tua graça, nos concede o teu favor, que possamos estar em ousadia perante a tua presença, que possamos ter liberdade de, mesmo estando no deserto, glorificar o teu nome e acreditar pela tua palavra revelada que os teus propósitos são melhor para a nossa vida. Assim, meu Deus, concretiza os teus projetos em nossa vida, realiza a tua boa vontade em nossa vida, para que possamos glorificar o teu nome com a nossa vida e com a vitória que o Senhor vai nos dar. No nome de Jesus. Amém.